bem-vindos a mais um Paula Cunha TTCast 011. Vamos falar sobre recém-nascido, os primeiros cuidados do recém-nascido, banho, troca de fralda, limpeza de coto, além de um geralzão sobre sono e cólica. Se você é gestante ou se você tem um bebê recém-nascido, não perca essa live que eu vou dar muita informação boa aí para vocês, tá bom? Vou começar dando oi para as mamães que chegaram aqui. Olá, meninas, tudo bem? Live de hoje vai ser sobre cuidados com recém-nascido, limpeza de coto, como é que tá as orientações hoje em dia, troca de fralda, como é que tá a parte de unha, toda essa parte que tem de mais atualizado para vocês. E vamos falar ali também um pouquinho sobre sono e cólica, tá bom? Então, se você conhece alguma gestante, já manda essa live para ela. E no final, como vocês já sabem, no final temos um momento de tirar dúvidas aqui. Então, se você tem dúvida sobre amamentação, desmame, primeiros cuidados, qualquer dúvida sobre qualquer coisa, fique até o final que eu vou responder individualmente todas vocês, tá bom? Quer dizer, desde que eu consiga, né? Desde que não seja muita gente. Tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui sobre o que a gente vai falar hoje, para as mamães que chegarem saber sobre o que a gente está conversando. E logo, logo vamos começar. Cuidados com o recém-nascido. Temos bebês, temos mães gestantes aqui comigo e bebezinhos recém-nascidos. Me contem aqui, meninas. Coto. Temos ou não? Fralda, coto, sono e cólica. Cólicas. Aí. Ó, a Dani falou que tem um bebezinho de 20 dias. Então, a Dani já tá mais adaptada, né, Dani? Eu tá sofrendo aí ainda com a amamentação, com sono. Ó, a Kathleen falou que é gestante. Então, gestantes aqui, aproveitem para tirar todas as dúvidas. Ai, não tô conseguindo fixar hoje. Aí, fixar. Agora deu. Cuidados com recém-nascido, banho, troca de fralda, coto, sono e cólicas. Perfeito. Quem mais que tá aqui comigo, que vai assistir a nossa live sobre primeiros cuidados com recém-nascido? Vamos começar então, gente? Então, bora lá. Primeira pergunta. Vocês sabem por quanto tempo, o que é considerado recém-nascido? A Kathleen e a Dani aí, o que é considerado recém-nascido? É o primeiro mês, primeiro 3 meses, os primeiros dias? O que vocês acham que é recém-nascido, gente? Então, antes da gente começar a falar sobre os cuidados com o recém-nascido, é muito importante que a gente fale sobre o que é um recém-nascido, quando que ele é considerado um recém-nascido, tá? Então, o recém-nascido é considerado os primeiros 30 dias de vida do bebê a partir do momento do nascimento. Então, é uma transição aí bem brusca aí da vida uterina, né? Onde o bebê não sente fome, onde o bebê não sente frio, calor, onde ele não precisa se alimentar sozinho, a alimentação vem o tempo todo. Então, ele sai de um mundo completamente confortável para um mundo completamente desconfortável, né? Onde ele tem que comer sozinho, onde ele tem que digerir o próprio leite sozinho, onde ele tem que sugar, que sentir fome, frio, achar que tá caindo. Ó, a Dani falou que tá sofrendo com amamentação e cólicas. Então, fica aí, Dani, que a gente já vai conversar bem sobre isso, tá bom? Então, recém-nascido é considerado os primeiros 30 dias de vida do bebê. Então, o bebezinho da Dani é um recém-nascido ainda, né, Dani? Certo? E aí, quais são os cuidados, então, atuais, tá? Sobre troca de fralda aí. Então, o que a gente tem atualmente? Então, muitos pediatras já estão se atualizando sobre o uso de pomada, tá? Os estudos mais recentes falam que o uso contínuo de pomadas, ele não permite que a flora bacteriana natural do bebê, da pele do bebê se desenvolva. Então, hoje em dia, a gente não indica usar a pomada com a mesma frequência. Deixa eu ver o que a Adri me mandou. Aqui sofrendo com a amamentação e com o sono, bebê de 40 dias. Adri, passou um pouquinho já do recém-nascido, mas ainda tá na fase da esterogestação, na transição ali, né? Então, fica aí até o final que a gente conversa sobre a amamentação. Sobre sono, eu já vou falar aqui para vocês durante o material que eu preparei para vocês, tá?
Então, troca de fralda, então, o que a gente indica? Que o uso de pomada não ocorra mais de forma contínua, tá? Então, essa é a indicação mais atual. Tem alguns pediatras que continuam orientando o uso de pomadas pós-cocô, toda a troca de fralda. E aí vai de acordo com vocês e com a orientação do pediatra de vocês, tá? Então, tô trazendo aqui as informações mais atualizadas que a gente tem sobre o assunto. Meninas, principalmente, a gente indica algodão com água morna para fazer a limpeza, né? A menina, em geral, tem a pele muito mais sensível, né? Então, a gente indica algodão com água morna para fazer a limpeza nos primeiros 30 dias, tanto de menina quanto de menino. Deixar o lenço umedecido ali mais para sair, tá bom? O lenço umedecido, ele acaba agredindo mesmo a pele do bebê. Façam o teste, vocês usem lenço umedecido toda vez que vocês forem no banheiro por uns diazinhos para vocês verem que mesmo aquele sem água, sem álcool, aquele mais natural possível, ele pode acabar agredindo a pele do bebê, tá? Então, a indicação é que os primeiros 30 dias seja obrigatoriamente algodão com água morna. Cuidado com o tipo de algodão. Hoje em dia tem algodão específico para isso, que não solta fiapinhos. E se forem optar pelo lenço umedecido, muito cuidado, façam sempre o teste antes. Certo, meninas? Quanto a isso, tranquilo? A gente também indica para as gestantes que estão aqui vendo, enquanto o cocô for preto, quando o bebê nasce, o cocô dele é um mecônio, aquele cocô bem escuro, né? De tudo que ele ingeriu ali na barriga da mãe. Enquanto for mecônio, de maneira nenhuma usar pomada, tá? Porque a pomada ela acaba grudando, é como se fosse um piche ali. Então, de maneira nenhuma na maternidade se usa pomada. Então, as maternidades que já tem na lista lá de pedindo pomada, já nem leve, tá bom? Porque na maternidade, enquanto o cocô for preto, a gente não indica. E hoje em dia, os estudos mais recentes também não indicam o uso de pomada de forma contínua. Certo, meninas? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Vamos falar sobre os banhos, então, os tipos de banho que temos hoje em dia? Sim? Então, vamos lá. Então, banhos do bebê. Então, a gente indica usar sabonete líquido da cabeça aos pés com glicerina. A pele de um recém-nascido é extremamente sensível e a gente indica usar sabonete líquido da cabeça aos pés com glicerina. Não precisa de shampoo, não precisa de condicionador um recém-nascido, tá bom? Essa é a melhor forma da gente dar o banho. Hoje em dia a gente tem algumas alternativas ao banho, que é o banhozinho de furô, que é aquele banhozinho de balde, tá bom? É uma técnica holandesa, né? Que o fato do bebê ficar completamente imerso dentro da banheira traz muito a lembrança do útero, então costuma acalmar muito o bebê, ativar a circulação sanguínea do bebê, então parte sensorial, a parte de circulação sanguínea costuma melhorar bastante com banhozinho de balde, tá bom? Diminui as cólicas, ela estimula o desenvolvimento do bebê, porque o bebê fica livre ali, fica naquele ambiente que ele conhece já, tá bom? E ele favorece o conforto e a segurança do bebê. Não precisa passar sabonete no banho de balde. Se vocês quiserem usar o banho de balde como uma forma alternativa, né? Eu sempre falo que banho com sabonete é apenas um por dia. Mas se você quer dar um banhozinho de balde ou de chuveiro, né? Sem sabonete mais que uma vez por dia, pode também estar liberado, tá? Então, aí a gente também tem o banho. Então, o que a gente fala que o banhozinho de ofurô ele pode ser usado desde o princípio, então desde 6 horas de vida já pode usar o banhozinho de balde. Cuidado com a temperatura da água, tá, gente? A pele da criança é mais sensível, então a gente indica ali 38, 39 a temperatura da água, tá bom? E a duração mais rapidinha ali, de 10 a 20 minutos, devido ao fato da água resfriar mais rápido, tá bom? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Geralmente, a gente segura a cabeça, a gente faz o apoio, assim, na cabeça do bebê, né? Somente apoia, assim, e o bebê fica realmente flutuando ali, tá? E o banhozinho de chuveiro, por que é bom um banhozinho de chuveiro, tá? Se você não se sentir segura em fazer o banho de chuveiro, gente, não precisa ficar neurótico quanto a isso, não, tá? É o momento que vocês se sentirem seguros. Então, ele tem ali, primeiro, a questão do som, né, do ruído branco, que a gente fala como na barriga da mãe é muito barulhento. O som do chuveiro costuma acalmar bastante o bebê. Além disso, ele consegue fortalecer o sistema imunológico devido aos vapores que solta, as próprias bactérias ali que a gente tem no ambiente do próprio banheiro,
então ele é bom para o sistema imunológico do bebê. Ele traz uma segurança emocional, então é muito bom para criar aquele vínculo com o bebê, com o pai, com a mãe, né? Então ele realmente traz bastante segurança emocional, tá bom? Ele traz conexão, né? Então, assim, é muito, muito bom o banhozinho de chuveiro, tá? Qual é o cuidado que vocês têm que ter com isso? Também a temperatura da água, olha, a Adri falou, meu só tomou banho de chuveiro. Atualmente tem gente que nem tá mais comprando banheira pela praticidade, né? Então geralmente entra a mãe ou o pai, dá banhozinho no bebê e vem alguém e retira, a pessoa termina de tomar banho, então assim, é super prático mesmo, né? Então tem que cuidar com a temperatura, tá? Se você não se sentir segura, pode colocar um banquinho, uma cadeirinha plástica para você sentar, colocar o bebezinho em cima. Você pode usar uma camiseta também para o bebê não escorregar, para você se sentir mais segura, ou uma fraldinha enrolada no bebê, tá? Para não ter aquele atrito. Vocês que tem que ir vendo como é que é a forma de vocês se sentirem mais seguro. Conta isso, tá bom? E não coloque o bebê imediatamente embaixo da água. Comece trazendo água pro bebê e devagarzinho vocês vão fazendo isso, tá? Vocês vão colocando o bebezinho debaixo d'água. Não precisa ter medo de entrar água no vidinho e deixar o bebê, né, com dor de ouvido. Pode amamentar no chuveiro, é muito gostoso, o bebê gosta bastante. A minha filhinha, ela adora, ela já tá grande agora, mas ela fala, mamãe, vamos tomar banho junto, que ela quer mamar no chuveiro. Então, pra eles, assim, é um momento realmente muito, muito, muito relaxante, tá bom, gente? E aí a gente tem a limpeza do coto. Me contem aqui as mamães que estão aqui comigo, o que foi indicado para vocês sobre a limpeza do coto. A gente está em período de transição sobre limpeza do coto umbilical, tá? Vamos ver se alguém aqui vai me contar como é que foi indicado para vocês a limpeza do coto. Então, está ocorrendo uma transição sobre a limpeza do coto, tá? Por quê? Os estudos mais recentes, então assim, antigamente se tinha uso de faixa, né? E aí foi evoluindo, foi evoluindo. Aí recentemente, até um tempo atrás, a indicação era passar álcool 70 a cada 4 horas ou toda troca de fralda. Ó, a Adri falou, eu limpei com álcool 70. Isso mesmo, Adri. Ó, a Manu também falou, álcool 70. Isso, então a gente tá bem nessa transição. Então a única coisa que restou, ó, a Adri falou que foi indicação da maternidade e da pediatra. Então a única coisa que restou, né, de tudo que se fazia antigamente é o álcool 70, né? Porque ele ajuda a secar o umbiguinho ali, manter o umbiguinho limpo e cair. Os estudos mais recentes já estão em desuso, então alguns pediatras já começaram a descartar o uso do álcool 70, simplesmente deixar a área bem limpa e seca, tá? O que eles alegam com isso? Que o álcool 70 ele resseca, ele tira as bactérias do bem e as bactérias do mal. Então, diz que não faz diferença nenhuma. Os estudos comprovaram que usar ou não usar não faz diferença nenhuma. Então, mas isso é algo que está em transição. O importante é sempre seguir a orientação do pediatra de vocês, tá? E se atualizar enquanto a isso. Então, é algo que está em transição sobre a limpeza do coto. Vale lembrar que o coto umbilical, ele é um tecido morto, então o bebê não sente dor ali, ele não sente absolutamente nada, tá? Às vezes ele chora no momento que tá fazendo a higienização devido ao gelado, devido a ficar mexendo ali, mas não dói nada, tá? Pode sair um sanguezinho, pode sair uma secreçãozinha. O que não pode acontecer é sair pus, né? Cheiro forte. Então, tudo isso tem que ser comunicado imediatamente ao pediatra, tá? Porque não pode infeccionar ali. É uma área bem que a gente precisa cuidar bastante para não infeccionar. Se começou pus, cheiro ruim, tem que já avisar imediatamente o pediatra para fazer o tratamento necessário. Certo, gente? E a unha? Me contem qual a orientação da unha. Deixaram cortar na maternidade depois de dias? Quais são as orientações que vocês atualmente têm escutado referente a isso? Me contem. Então, o que acontece sobre a unha, gente, do bebezinho, tá? Alguns bebezinhos, eles nascem com a unha. Deixa eu ver se aparece aqui pra vocês. Ó, a Adri falou, minha pediatra falou apenas para lixar. Isso, então o que acontece? Alguns bebezinhos nascem com a unha já mais soltinha, igual a minha, e tem alguns que nascem bem coladinho, né? Que quase não dá pra ver a separação entre dedo e unha, de tão coladinho. Ó, o
Késia falou, cortar unha a partir de 30 dias, foi essa a orientação que ela recebeu. E a Rafaele falou, a parte que eu tenho mais medo, é que eu tenho mais medo também, viu? E é bem comum eu ir atender as famílias e as mães pedirem pra eu fazer esse corte de unha aí também, porque é um momento de tensão, tá? Dicas é esperar o bebê dormir, tá bem relaxado e vocês cortarem, mas é tenso, pra mim sempre foi tenso. Gente, eu vou mudar a internet aqui, tá dando uma travadinha. Mudei minha internet aqui, vamos ver se vai melhorar a conexão, tá? Se ficar travando aí, vocês me avisam. Travou, né, Adri? Mudei a internet aqui. Vamos ver. Tá indo, né? Por enquanto tá indo, tá ok aí? Então, assim, o que acontece? Não tem algo que impeça você de cortar a unha com 12 horas de vida. Olha, a Késia falou, eu corto quando ela está mamando. Ótima dica também, né? Que o bebê tá bem tranquilo, relaxado. Eu falo, ai, o TT é vida, né? Tudo a gente consegue resolver aí com o TT. Então, pode, não tem nada que impeça, tá? Se vocês quiserem cortar desde a maternidade, não tem problema. Se vocês se sentirem inseguras, não precisa forçar, pode só usar lixa, tá? Podem ir lixando a unhazinha do bebezinho, até vocês se sentirem seguras de pegar a tesourinha ou o cortador e cortar, tá? O importante, o único cuidado que eu falo pra vocês é cuidado em relação à luva, tá? Que nem... Então, geralmente a gente acaba usando a luvinha para o bebê não se arranhar, né? E a primeira fase do desenvolvimento do bebê é o que? É colocar a mão na boca, é a fase oral que a gente chama. Então, primeiro o bebê conhece a mão pela boca para depois conhecer o mundo pela boca, conseguir pegar um objeto e botar na boca. Então, se a gente deixa esse bebê muito tempo de luvinha, a gente acaba atrasando o desenvolvimento desse bebê, tá? Então, podem cortar a unha quando vocês se sentirem seguras. Não precisa esperar 15 dias, 30 dias. Não tem problema. Sempre vejam se o seu bebê tem a unha bem coladinha. Optem por lixar. Se você já vê que é soltinho, igual a minha, já vai com a tesourinha, sem problema nenhum. Façam dormindo, façam mamando. Cresce super rápido, né? Você corta dali 2, 3 dias, já tem unha de novo. Eu não sei o que acontece com esses bebês, que essas unhas... Nossa, demora. A gente quebra a unha, demora meses, né? Pra voltar ao tamanho normal. Bebê, meu Deus, cresce que é uma beleza a unha, né? Mas podem cortar, não precisam se preocupar, tá bom? Tranquilinho. Então, podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Então, vamos falar um pouquinho de sono. Deixa eu ver se é sono agora. Agora é sono. Vamos falar um pouquinho de sono, então? Como é que funciona o soninho dos bebês? Eu sei que teve mãe aqui que me falou aqui no início da live que tá sofrendo com o sono dos bebês. Então, antes da gente falar o que fazer para melhorar o sono, vamos entender como é que funciona o soninho dos bebês, tá? Então, assim, gente, o ciclo do adulto dura 90 minutos. Tá? Um adulto. Então, para ele passar por todos os tipos de sono, dura 90 minutos, para ele fechar um ciclo. O ciclo do bebê é metade, é 45 dias, tá? O que isso quer dizer? Que o bebê desperta mais. O que mais que acontece com o bebê? Existe um tipo de sono que a gente chama de sono REM, que é o sono que o nosso cérebro continua desenvolvendo, continua tendo sinais ali, ele continua desenvolvendo. Ele é considerado, o sono REM. Peraí, então, meu gato apareceu aqui. E o que acontece nesse sono REM, tá? No sono REM é mais fácil da gente despertar. Só que o sono REM da criança, do bebezinho, é muito maior do que o nosso sono REM. Por quê? Porque a criança ainda está em desenvolvimento cerebral. Então, tudo que ela aprende durante o dia, ela fica trabalhando à noite. Então, ela fica... E o ciclo do sono menor. Com isso, ela fica muito mais tempo nesse sono que facilita mais despertares que o adulto. Deu para entender a diferença, tá? E é uma questão de sobrevivência, porque o bebê, ele não sabe. O bebezinho, ele não sabe dizer que ele tá com frio, com fome, que tem um tatu incomodando no nariz dele, que tem uma etiqueta. Então, seria muito inseguro se um bebê dormisse já 8 horas seguidas, 10, 12. Tem uns aí que tiram na loteria, mas a grande maioria não é assim. Então, seria muito perigoso para um bebê que está com febre, que está com desconforto respiratório, que está passando frio, que ele dormisse por um período muito longo. Então, por questão de sobrevivência,
os bebês acordam com mais frequência. Deu para entender essa parte do sono? Então é diferente. Inclusive prematuro, já tem estudo que comprova que o prematuro fica esse sono REM aí que eu falei que ele fica desenvolvendo, que o cérebro fica trabalhando e que é mais fácil despertar. O prematuro ele fica 90% do sono ali, porque é o corpo dele tentando fazer com que ele se adapte o quanto antes. Então, o sistema neurológico de um prematuro funciona super rápido, né? Para que ele consiga acelerar aí o processo, né? E que ele não tenha tantas dificuldades aí, tá? Então, entendam que existe um motivo para isso. É mais fácil a gente entender que existe motivo para isso do que a gente querer que o bebê já durma a noite inteira, tá? Mas sim, a gente consegue melhorar bastante isso. Então, o que costuma melhorar bastante o sono dos bebês, tá? Então, não ter estímulos próximo ao horário do sono. Por isso mesmo que eu falei, né? Então, o bebê fica muito tempo naquele sono que a cabeça dele fica estimulando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, não ter estímulos próximo ao horário de dormir. Então, eu gosto muito de falar para vocês sobre o ciclo circadiano. Então, ali começou a escurecer 6, 6 e meia, já vai toda a casa lá para a luz amarela, né, que é a que interfere menos. Já tira todos os estímulos, barulho alto, já começa a preparar o bebê para dormir, desde recém-nascido mesmo que ele não entenda, tá? O bebezinho, ele produz melatonina apenas com 45 dias de vida. Então, até 45 dias ele não sabe o que é dia ou noite. O que ele sabe que é dia ou noite é a melatonina que vem do leite da mãe. Então, o bebê que mama só mamadeira, ele não sabe nada, para ele é tudo a mesma coisa. E o que costuma fazer muita diferença aí é que o bebê, ele na barriga é um ambiente muito barulhento, né? Um ambiente barulhento, ele fica agitado, ele caminha com a mãe para um lado para o outro, ele fica sempre apertadinho. E aí, durante o dia, tá todo mundo pegando o bebezinho no colo, durante o dia tem barulho de TV, tem barulho de carro passando, tem barulho, tem várias coisas durante o dia, né? Tem ruídos. Então o bebê se sente muito mais confortável realmente em dormir durante o dia devido a esses barulhos. E à noite fica tudo silêncio, ele estranha, ele fica mais no berço do que no colo, o bebê estranha, fica tudo escuro, né? Então assim, o bebê costuma estranhar mais à noite, por isso que é mais comum o bebê acordar mais à noite, tá? Então o que vocês podem fazer para melhorar isso? Então, cuidar então com esse estímulo, né? Então, mesmo durante o dia, é ideal que a gente não estimule muito um bebê, não coloque telas de forma precoce, né? Que a gente não faça essa estimulação, não ficar com novidades o tempo todo, né? O bebezinho só dele existir, ele já está desenvolvendo, tá? A gente não precisa, nessa fase inicial aí de recém-nascido, se preocupar em estimular muito ele não, tá? E não pular a soneca, gente, isso é muito importante, tá? O bebê que dorme bem à noite é o bebê que dorme bem de dia. Aquele negócio de, vamos segurar para ter sono à noite, não funciona. Eleva a adrenalina do bebê. O bebê que dorme mal vai subindo a adrenalina, ele fica cada vez com mais dificuldade de dormir e cada vez pior ainda mais, tá? Então não se preocupem com isso. Deixa o bebê que dorme melhor de dia é o bebê que vai dormir bem à noite. Quanto deve durar uma soneca? Então a gente espera ali 1h30, 2. Não tem tabela, tá? A gente tem que cuidar muito com as tabelas que a gente vê por aí. Cada bebê tem um padrão, né? A minha filha, eu sempre cuidei muito do sono dela, mas ela sempre teve uma soneca menos do que os bebezinhos da idade dela, porém ela tinha um sono noturno melhor do que os bebezinhos da idade dela. Então, assim, as tabelas servem pra gente ter uma base, cuidado, né, pra não ficar maluco aí, tá bom? Então, 1h30, 2 horas, a gente considera uma boa soneca, porém, em torno de 40 a 45 minutos, pelo menos, para facilitar um ciclo, né, para que o bebê consiga completar um ciclo de sono aí, tá? Que mais? Paula, pode fazer soneca no colo, soneca no sling? Pode. Isso é estímulo do bebê. Eu sei que para os pais às vezes é muito cansativo, né? Fazer soneca no colo, mas se você vê que seu bebê tá muito irritado, tá com dificuldade de dormir no berço, pega ele, põe no sling, que vocês ficam com as mãos livres, e aí vocês conseguem facilitar, tá? Que o bebê complete. O bebê também não pode ficar muito tempo acordado, o bebê passa ali de 1h30, 2 horas acordado, recém-nascido, principalmente que é o nosso foco hoje da nossa live.
Um recém-nascido que fica mais que 1h30 acordado, ele já começa a ficar com a adrenalina muito alta, entra no famoso efeito vulcão, que a gente chama, né, efeito vulcânico, que é quando sobe tanta adrenalina do bebê que aí ele tá muito cansado, muito irritado de sono, mas ele não consegue relaxar e dormir. E aí vai uns bons ciclos aí para conseguir ajustar um bebê. Isso geralmente acontece quando a gente sai de casa ou muda muito a rotina do bebê. É bem comum um bebê entrar em efeito vulcão, tá? Então, o que a gente pode fazer para ajudar o sono do recém-nascido? É realmente a criação de uma rotina. Bebês gostam de rotina, tá, gente? Bebês e crianças gostam de rotina. Eu errei muito com os meus filhos por demorar a entender isso. E rotina não tem a ver com horário fixo. Rotina não tem a ver com horário fixo. Rotina tem a ver com consequências de eventos. Então, as coisas ocorrerem na mesma sequência. Não precisa ser firme ali no horário, não, tá? Então, rotina de sono. Como é que a gente sabe que um bebê tá com sono? Então, ele começa olhando fixo e piscando várias vezes. Então, a gente começa a ver que esse bebê tá com sono. Bocejos já são os primeiros sinais de sono. Choro cantando e gemidos de nhé, nhé, nhé. Conforme a gente vai pegando experiência, a gente começa a conseguir identificar os choros o sono, o choro de sono, o choro de fome, o choro de irritação, né? Eles mudam um pouquinho. Então, geralmente, o choro do sono é mais cantarolando, mais nhé, 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 né? Aí ele vai ficando, começa primeiro olhando fixo, piscando várias vezes, daí não deu, ele começa a ficar irritado, né? Os bebês maiores então começam coçando os olhinhos. Então ele tá de boa, daqui a pouco fica muito irritado, sinal de sono do bebê, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer? Então, vamos cuidar para que as sonecas durante o dia sejam longas, né? Eu sei que nem sempre é possível, às vezes o bebê tá com cólica e tudo mais, mas a gente tem que tentar. Não deixar esse bebê muito tempo acordado, tá? E fazer a famosa higiene do sono, tá? A higiene do sono, então, é a gente fazer um ritual do sono. Então, fazer o bebê dormir bem de dia e fazer um bom ritual do sono, tá? O que é o ritual do sono, então? Então, vocês vão escolher aí uma rotina e vão seguir desde recém-nascido, para quando o bebê começar a produzir melatonina ali com em torno de 45 dias, a chance de que ele consiga dormir, entender melhor o que tá para acontecer é muito maior, tá? Então vocês vão começar, vamos primeiro dar um banho, abaixar todas as luzes da casa, botar uma musiquinha relaxante, vão dar um banho bem relaxante no bebê. Depois do banho, vocês vão sempre escolher uma atividade. Vai ser fazer uma chantala ou uma massagem no bebê? Vai ser cantar uma música? Vai ser ler uma historinha, mesmo que o bebê não entenda? Vai ser dar uma volta de carrinho na casa? Vocês têm que escolher sempre uma atividade pós o banho. Fez essa atividade depois do banho? Vamos dar o mamar. Então, dá o mamazinho do bebê. Espera ele mamar bem. E aí, depois disso, a gente bota o bebê no berço ou nina ele até ele adormecer, tá? Então, é importante que isso ocorra. Se o bebê acordar de madrugada com fome ou com fralda suja, a gente vai atender esse bebê, só que a gente vai fazer isso sem estimular, sem conversar, sem ficar trocando olhares com o bebê, tá bom? Para que ele entenda que naquele horário é horário de descanso. Então, a melhor forma da gente melhorar o sono dos nossos filhos é realmente trazendo a rotina, trazer higiene do sono, trazendo o ritual do sono e entendendo que o sono do bebê é diferente do adulto, que não é eterno, que ele vai se adaptar e que a gente está fazendo o melhor que a gente consegue, tá bom? Não se sintam pressionadas. Cuidado com minha vizinha tem um bebezinho que dorme a noite inteira, ela é uma mãe melhor do que eu, não é assim que funciona. O sono está muito ligado ao temperamento da criança. Então, por mais que a gente faça tudo, a gente precisa entender que o sono está ligado ao temperamento do nosso filho e que a gente não se cobre tanto se o nosso filho não dormir bem. Não quer dizer que a gente é uma mãe ruim, não. Tirem essa culpa de vocês, pelo amor de Deus, tá bom? A gente tem que ajustar o ambiente, mas o restante tem a parte do nosso filho. A gente não consegue fazer tudo por eles. Certo, meninas? Gostaram da parte do sono? Clareou as ideias aí? Sim, vamos falar um pouquinho de cólica, então? Vamos? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre
Cólicas agora, as famosas cólicas. Tem algum bebezinho sofrendo com cólica aqui comigo ou ainda não? Gente, sobre cólica então, o que é importante a gente saber sobre as cólicas do bebê? Primeira coisa, vale a gente entender que dentro do nosso intestino tem milhões de bactérias. Milhões mesmo, trilhões, tá? Muita bactéria mesmo. Quando o bebezinho nasce, ele nasce completamente estéril. Ele nasce sem bactéria nenhuma no intestino dele. E ele nunca digeriu uma gota de leite. Ele passou 9 meses da barriga sem digerir leite, tá? Então, gente, o intestino do bebê é imaturo. Imaturo. Então, precisa formar a flora bacteriana e o bebê precisa aprender a digerir o leite. O bebê precisa aprender a fazer a força do cocô. Precisa aprender a lidar com os gases, entende? É imaturidade. Cuidado com as pessoas que prometem rios e fundos aí para acabar com as cólicas do bebê. A cólica é um processo natural. E a cólica, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A cólica do bebê tá muito ligado ao emocional do bebê, tá? Então já tem estudos que comprovam que bebês que ficam bastante no colo, ficam bastante no sling, famílias que lidam ali com uma criação neurocompatível, que a gente chama, que é aquela criação onde atende as primeiras necessidades do bebê. A gente tem um bebê que sofre muito menos de cólica do que um bebê que desde cedo é colocado para dormir sozinho no berço, que a mãe deixa chorando um pouquinho, né? Que já não tem essa criação tão em função de atender as primeiras necessidades do bebê, tá? Então a gente sabe que o fator cólica existe uma ligação emocional muito grande aí, tá bom? Só para vocês refletirem. Então, o que a gente considera como cólica? Primeiro, né, para vocês entenderem. Choro repetido do bebê, inquietação, movimentos repetidos com as perninhas, bebê se contorcendo ou fazendo força, gases, grunhinhos, início de eliminação, tá? E a famosa hora das bruxas. Né? O que a gente considera de hora das bruxas ali, final da tarde, né? É a hora que começa o chororô do bebê. Ele pode chorar por até 3 horas, tá, gente? Eu sei, é desesperador, né? Só quem é mãe sabe o desespero de ver um filho chorando de cólica, virar de ponta cabeça, fazer o que for, aquela criança não para de chorar, né? É desesperador mesmo, tá? Então a gente sabe que tem esse horário aí, né, que devido ao cansaço do bebê mesmo, todos os estímulos que ele recebeu durante o dia, ao cansaço da família também, de todos os estímulos, né, que é toda aquela demanda que a mãe fez durante o dia, chega no final do dia, ela já tá esgotada emocionalmente, fisicamente, né? Então a gente tem assim, em comum um período que todo mundo fala que o bebê chora muito e costuma ser final do dia, tá bom? E aqui que a gente pode fazer então para melhorar a cólica do bebê? Então, primeira dica que eu dou para vocês é a famosa bolsinha de sementes, né? Então, bolsinha de semente, então aquela bolsinha que você põe no micro-ondas ali 30 segundinhos, depende, né, da potência do micro-ondas e coloca na barriguinha do bebê pressionando, tá? Banhozinho de ofurô, banhozinho de chuveiro, colocar o bebê no sling, a barriguinha dele virada para sua barriguinha quente costuma ajudar bastante, tá bom? Massagem de Chantala, então vão lá no YouTube, vou fazer um vídeo, vou botar lá no YouTube ensinando a fazer Chantala, tá? Mas botem lá no YouTube Chantala e ver como é que faz essa massagem, costuma ajudar bastante. Posição de higiene natural, que é você segurar o bebezinho de cócoras, tá? Você segurar as perninhas do bebê, ajuda demais, porque ele faz a posiçãozinha de M, né, de cócoras, e às vezes ele quer soltar o pum, quer fazer a força do cocô e ele não consegue. Então a gente colocar nessa posição facilita demais da conta, tá? Então usem bastante essa posição de higiene natural, posição pressionando a barriguinha do bebê, massagem, bicicletinha, movimentos, massagens no sentido horário, passando assim a mãozinha, fazendo pressão no bebê. Então, todos os cuidados que a gente tem referente à cólica são cuidados paliativos ali, são alívios de sintoma, tá bom? Mas a gente entendendo que a cólica é um processo natural de amadurecimento do intestino, já tranquiliza um pouquinho, tá? E outra coisa que vocês têm que ter em mente é que vai passar, né? É um processo natural mesmo, por mais difícil que seja. Tem bebês que não tem cólica, tem bebês que tem mais, tem bebês que tem menos, né? Então é um processo que realmente vai ajustar bastante. Cuidado aí com medicações,
Cuidado, né, com quem promete rios e fundos, tá bom? A cólica do bebê não está relacionada ao que a mãe come, diferente do que muita gente fala, tá? Porque o que causa cólica na gente não é absorvido em corrente sanguínea e não tem a capacidade de causar cólica no bebê, tá? Então, cuidado com aquelas pessoas na internet que prometem uma dieta que vai acabar com a cólica do bebê. Existem alguns casos específicos que, por exemplo, o leite, né? O leite de vaca passa e se o bebê tem alergia, ele vai ter cólica. Existe a cafeína, né? Por exemplo, substâncias passam pelo leite, né? Mas a cafeína não vai dar cólica, né? A cafeína vai deixar o seu bebê irritado. Talvez você ache que seja cólica. Mas cuidado, tá bom? Não é a alimentação da mãe. Vocês podem comer feijão, podem comer frutas cítricas, pode comer banana, pode tomar refrigerante, pode comer chocolate, pode comer sem culpa, tá? Mas aí tem aquelas mães que juram pra mim, ai, Paula, eu comi, tenho certeza que deu. Então retira da dieta, não precisa ficar sofrendo, tá? Se você acha que aquilo incomodou seu filho, retira. Mas só pra vocês entenderem que comprovado cientificamente, não existe, nunca conseguiram provar que a alimentação da mãe interfere na cólica do bebê, tá bom? Certo, gente? Fechou? Dúvidas sobre cólica? Não? Tranquilo? Então vamos responder as perguntinhas? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui, ver quem tem dúvidas aí, meninas que estão aqui me acompanhando. Dúvidas sobre o bebezinho? Então, vou abrir aqui a caixinha de pergunta. Olha lá. Gestante de 29 semanas, posso ir massageando os seios no chuveiro? Não, por favor, não faça isso. Tá bom? Não faça massagem, não existe nada que você pode fazer para preparar o seu seio para amamentação, além da informação. Se você tiver diabetes gestacional, cirurgia de mama, tireoide alterada, hipertensão, vale a pena fazer uma consulta de amamentação pré-natal, tá? Na verdade, a consulta pré-natal ou um curso de gestante para aprender pega e posição é legal para todo mundo. Mas se você tem alguma dessas coisas que eu falei, o ideal é você se preparar antes, tá? E aí pode ser que seja orientado aí uma ordem a pré-parto, mas aí precisa ser muito bem orientado, certo? Vamos ver. Meu bebê vai fazer 3 meses. 2 dias para cá não está conseguindo evacuar, é normal? Então, assim, pela literatura, o bebê que mama leite, somente leite materno, ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, tá? Mas tem que avaliar se o bebê tá muito desconfortável, como é que tá a situação, né? Na dúvida, leva pro pediatra, tá? Mas na literatura ali a gente sabe que até 10 dias, tá bom? Vamos ver o que mais aqui das meninas que estão no chat. Bebê de 2 meses, muita dificuldade para dormir, até nas sonecas. Alguma dica? Van, então assim, acho que você viu, chegou a ver a live toda, né? Primeira coisa, então, ambiente, tá? Sempre falo, a primeira coisa que vocês fazem quando vocês estão sentindo muita dificuldade na soneca é ambiente. Então, se é aquele bebê que dorme no colo, tentar botar ele no berço. Se é o bebê que dorme no berço, tentar segurar ele no colo, tá? Colocar o bebê para dormir nos primeiros sinais de sono. Pode colocar em ambiente escuro, pode colocar ruído branco, pode ninar, não tem problema nenhum, tá? O importante é tentar regular, porque quando você conseguir regular por uns 2, 3 dias, vai melhorar essa questão das sonecas, tá? Então, avalie se é deixando mais tempo no colo. Cuidado com algum refluxo patológico, então, um bebê que se mostra muito irritado após a mamada, né? Tá com alguma dificuldade de ganho de peso, vale a pena a gente ver se não tem um refluxo ali que tá impedindo muito ele de dormir, tá? Mas o ideal é o quê? Bota no sling, põe no carrinho, vai dar uma volta. É você realmente ajudar esse bebê a dormir para ele sair desse ciclo infinito aí que ele não consegue dormir. Tá bom, Vamos? Vamos ver. A Dani falou, agora posso matar a vontade de comer as coisas que estou com vontade sem culpa. Isso mesmo, Dani. Aí já é tão pesado, eu fico tão chateada, porque já é tão difícil a gente ser mãe. E aí chega, né, as visitas em casa, não pode comer chocolate, não pode. Claro que vocês vão comer com moderação e vão buscar uma alimentação saudável. Mas, pô, não precisa restringir a mãe, né? Não precisa deixar essa mãe sem feijão, sem comer um chocolate, sem comer um docinho, Poxa, é tão pesado, né? Deixa minhas lactantes em paz, deixa elas comerem o que elas querem.
Não é isso que vai causar cólica no bebê. Tá bom? A Manu me mandou. Bebê, o braço do bebê estala às vezes. É normal, Manu? Procura um osteopata, tá bom? Não sei dizer se é normal ou não. Eu passo um pouquinho da minha ossada aí. Mas eu digo que se todo mundo pudesse passar por uma consulta com um osteopata para fazer um realinhamento desse bebê, verificar, porque às vezes o bebê ficou 9 meses numa mesma posição na barriga ou muito tempo, e aí ele ficou com alguma tensão, alguma coisa assim. Então vai no osteopata que você já vai deixar o teu bebê 100%. Aí ele vai poder dizer se isso é um problema ou não, tá bom? A Nanda me mandou. Se o bebê acordar à noite para mamar, tem que trocar todas as vezes? Não, Nanda. Só troca se for xixi, tá bom? Opa, ao contrário. Só troca se for cocô. Xixi, pode deixar. A não ser que seja aquele bem comecinho que você tá ainda contando xixi para saber se o bebê mamou direitinho. Mas, se for xixi, pode deixar, tá? E troca só se for cocô. É mais fácil do bebê começar a entender o que é dia ou noite do que trocar todas as vezes. Tá bom, Nanda? Não tem problema. Vamos ver. Que mais? A Pamela me perguntou. Oi, Pam, tudo bem? Bebê de 45 dias só quer dormir no peito. Tem problema? Não, Pam, não tem problema, tá? O que acontece com os bebês para vocês entenderem? Nós adultos, a gente deita na cama, fecha os olhinhos e espera o sono vir, tá? Um bebê e uma criança não tem maturidade neurológica de adormecer sozinha, tá, Pamela? Então, toda criança precisa de ajuda para dormir, para relaxar, para conseguir dormir. Esse relaxamento, ela precisa de ajuda de um adulto. Então, quais são as formas que a gente tem? Bebê mamando, ninando, batendo no bumbum, fazendo carinho, que mais? Andando de carrinho, andando de carro. Então, o bebê ele sempre vai precisar de ajuda para dormir. Aí eu acho assim, os meus pacientes eu indico a partir de um ano e 4 meses, 1 ano e meio, a gente consegue ensinar ele a adormecer sozinho. Mas esse bebê que aprende a adormecer sozinho, vocês vão ver que eles não dormem sozinho, tipo, deitou, fechou os olhos e dormiu. Eles ficam balançando as perninhas, eles ficam cantarolando, eles acabam desenvolvendo uma forma de relaxamento. Então, peito não é associação negativa do sono, tá? Cuidado com o que vocês veem hoje em dia na internet que manda tirar do peito para dormir, não tem problema. É uma forma que seu bebê encontrou de relaxar para dormir, tá? Ai, Paula, me incomoda muito, me faz muito mal. Você pode interromper e fazer o seu bebê dormir de outra forma, mas sim, ele precisa sempre de ajuda para dormir. Tá bom, Pã? Pode ficar tranquila, deixa os pitacos de lado. Olha lá. Posso dar a vacina de 3 meses atrasada? Pode. Pode sim, tá bom? Leva lá o quanto antes. De nada, Pã. Olha só, grávida e amamentando, haverá colostro para recém-nascido? Sim, tá bom? A grande dificuldade de você amamentar grávida é a sensibilidade, tá bom? Então, a mulher costuma sentir muita sensibilidade, muita perturbação na amamentação, que é aquela irritação. É a parte mais difícil da amamentação na gestante. Mas tem colostro, sim. Tem apojadura, sim. É comum o irmão mais velho desmamar, porque em torno de 30 semanas vai mudar para colostro e vai ficar ali como colostro todo esse tempo. Então, diminui tanto a quantidade quanto o gosto. E aí, alguns bebês, a grande maioria, acaba desmamando naturalmente nessa fase. Certo, gente? Então, beleza! Meninas, muito, 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 muito obrigada pela presença de vocês. Quinta-feira, 3h30, estamos aqui novamente. Então, venham, participem, tá bom? Muito bom essa troca aqui com vocês. Tenham um lindo dia. Compartilhe meu conteúdo, comenta, eu vou salvar a live de hoje. Comenta lá o que você aprendeu de diferente para me ajudar a que a minha mensagem chegue a mais mães, porque a minha ideia é justamente essa. Poder chegar cada vez mais a mais mães, tá bom, meninas? Então, deem uma forcinha lá, comentem, contem o que vocês acharam da aula, o que vocês aprenderam de bom, porque daí eu sempre vou estar aqui para vocês. E aí é bom que vocês têm qualquer dúvida, vocês já conseguem tirar ao vivo aqui comigo e ajuda muito que a gente se sinta mais tranquila para que a gente tenha uma maternidade mais leve, tá bom? Obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo. Beijo grande, boa tarde. Mordam bastante essas fofuras. Para gestantes, logo, logo chega o bebezinho de vocês e estamos aí. Eu também, né?
Minha bebezinha chega aí, né, início de dezembro. Tô fazendo live com o bebê no colo. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Até mais.